Você está pronto para ouvir a voz do seu Criador te direcionando no que você tem que fazer? O dilema real de todo empresário cristão é o seguinte: você já pensou em decidir se cortava uma pessoa que amava ou se arriscava tudo por causa do teu negócio? O que tira o teu sono hoje? Quais são as tuas dores? Solidão nas decisões, medo de errar, pressão de equipe, pressão da família, da sociedade, não conseguir, falta de clareza sobre o propósito real que você tem que cumprir. Igual, você tem que assumir o controle das suas dívidas, é assim que o seu governo predomina. Você tem que ter negociação em tempo real. E o propósito, você tem que se lembrar da sua família. E a sabedoria, você tem que procurar mentores experientes que saibam resolver aquela situação, tirar o orgulho da frente e virar o jogo. É assim, por exemplo, que você vai usar o método de GPS. Então acredite, resultados extraordinários surgem menos da força e mais da ação certa, da direção correta. Em Provérbios 3:5 diz: Deus ele te promete, confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribe no seu próprio entendimento. Então você tem que quebrar padrões de indecisões, de ansiedade e ouvir a voz de Deus no seu dia a dia. Amém? Na aplicação do método GPS, o G é de governo, onde você tem que assumir a sua autoridade diante de casos. Por exemplo, José no Egito, em Gênesis 41, ele tomou decisões que salvou multidões por anos. Então, você tem que ter um exercício prático. Faça um aí, escreva. Qual a grande decisão que está diante de você hoje e que você tem que resolver? E isso vai influenciar no restante da sua vida, no seu negócio. No próximo bloco, eu vou te ensinar a desbloquear o verdadeiro sentido para o seu negócio ser revelado e ser conduzido por Deus, amém? E uma prática que você pode exercer agora: feche os teus olhos, se conecte com Deus, peça para Ele falar contigo, para Ele te mostrar uma imagem, ou falar ao teu coração, ou fazer você lembrar de algo. Feche seus olhos agora, aquela decisão difícil que você tem que tomar, aquela situação que você não sabe como resolver. Feche teus olhos agora, se conecte com Deus, clame a Ele, mesmo se não for em voz alta, em espírito. Feche o olho, respire e busque a direção de Deus. Se conecte com Deus e peça para Ele te mostrar, através de uma imagem, através de um sussurro, através de algo que você lembre. E a hora que Deus ele te mostrar isso, você vai agir de acordo com isso que Ele te mostrou. A solução está aí. E lembre-se que Deus ele não revela as coisas tudo de uma vez. Ele vai te dar um insight, Ele vai te dar uma resposta. E depois você vai agir em cima disso. Essa é a sua fé, oração. Você orou, Deus te mostrou, agora você vai agir. Então, bora para o próximo modo. Deus te abençoe cada vez mais. Bora! Quantas oportunidades você ainda vai deixar passar antes de assumir o controle total da sua vida? Você já sofreu perdas de clientes, sentiu raiva ou frustração e descontou no seu time, nas decisões erradas que você tomou? Deixa eu te contar uma história real. Teve um mês em que 2 contratos importantíssimos foram perdidos de uma vez só. Doeu demais. Meu primeiro impulso foi buscar o culpado. Fiquei irritado, tenso. Foi duro demais ter que fazer uma reunião com o time sobre isso. Em vez de resolver, só piorei. A moral do time caiu e o resultado negativo apareceu. Foi nesse vale emocional que minha ficha caiu e eu assumi o governo das minhas emoções e fiz elas governarem as minhas decisões de acordo com o que Deus já tinha me falado. Então eu apliquei o método GPS, o governo. Eu me tranquei na sala, respirei, fiz uma oração e só depois eu chamei o time de novo. Dessa vez para escutar e construirmos junto o negócio. Esse é o propósito. Eu relembrei meu propósito inicial e o propósito da empresa para todos, alinhando as forças ali de acordo com o que a gente precisava. E a questão da sabedoria, eu pedi um feedback verdadeiro, ouvi os pontos de vista de diferentes decisões e tomei a decisão certa baseada em fatos, não na raiva. E o resultado, o ambiente mudou, o time se uniu e no mês seguinte recuperamos clientes e conquistamos novos territórios.
só porque aprendi a controlar as emoções. No final das contas, é a maneira como você reage aos seus vales, aos seus desertos, que vai definir a que tamanho do topo você vai chegar. Amém? Enquanto você não ter a atitude certa que você tem que tomar, você tem que esperar. Você tem que esperar, porque ela vai se moldar na sua cabeça. Porque quando vem questões decisivas e de alto impacto, você naquele primeiro momento você pode sentir raiva, ou você pode sentir desespero, perda, querendo correr para casa da sua mãe, enfim. Ou você pode querer ligar para um pastor ou para um amigo, você fica ali agitado, desesperado, acha que o mundo acabou. Me responda uma coisa, e se seu maior objetivo como empresário não fosse apenas o dinheiro, mas um legado eterno, será que você está construindo um império ou você está investindo em algo que nem a morte pode tirar? Sabe essa resposta? Então pense, qual o valor real de tudo que você construiu, está construindo? Se no final vai ficar só o dinheiro e o vazio, ou está sendo construído um legado para a família, para as gerações, para que o reino de Deus seja glorificado? Certa vez eu conheci um empresário que ele tinha de tudo, faturamento crescente, viagens internacionais várias vezes ao ano, reconhecimento no mercado, na sociedade. Mas toda segunda-feira ele voltava vazio, ele sentia culpa de não ter tempo para a família, angústia de pensar no futuro, ansiedade. Foi só quando ele parou e se perguntou, por que eu faço o que eu faço? Que isso iniciou uma mudança dentro dele. Ele começou a ver o negócio como um ministério, servindo pessoas, abençoando clientes, sendo justo, refletindo valores eternos em cada decisão. E o resultado foi clareza para dizer sim e não, para fechar ciclos e alegria em servir, e não só faturar. E também o caso de João, ele era referência entre os empresários, né? A empresa crescia, carros de luxo, viagens internacionais, todo o sucesso que o empresário almeja e tem direito. Mas toda segunda-feira ele também vinha, né, no grupo lá de empresários, ele vinha destruído, sentindo que estava um vazio, que ele não conseguia alinhar a missão dele com o propósito que Deus tinha. Ele começou a usar a empresa para servir as pessoas, apoiar projetos sociais e conduzir a conversas de network sobre fé, resultados, lucros, paz. E ele começou a trazer esse legado que ultrapassou as cifras. Ele construiu um legado ensinando outras pessoas a gerir negócio com fé e propósito. Olha que legal, né? E esse é o propósito do método GPS, te ensinar que você tem um ministério por Deus. Que Deus ele quer que você cresça, mas ele quer que você cresça em negócios, que você consiga identificar o seu propósito. Então você deve se perguntar, por que meu negócio existe? Por que ele vai além do lucro? Analise dores, paixões, oportunidades que Deus colocou em suas mãos. Use palavras com os seguintes filtros. Tudo quando fizeres, fazer-os de todo o seu coração como ao Senhor e não aos homens. Isso está em Colossenses 3:23. E você... Uma ferramenta prática para você utilizar. Antes de qualquer decisão, pergunte: isso coopera para um propósito maior? Exemplo, se você tem uma nova proposta comercial, empresarial, mas ela compreende desrespeitar valores éticos, pare e se pergunte: aceitar essa parceria glorifica a Deus? Me ajuda ou me atrapalha no objetivo eterno? E se a resposta for não, tenha coragem para recusar, mesmo que financeiramente seja tentador dizer sim. A Bíblia diz que sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então use essa ferramenta, certo? E como desafio da semana, escreva seu propósito em uma frase clara e direta para você mesmo. Exemplo: meu negócio existe para servir pessoas. Ele existe com integridade e eu vou deixá-lo como um legado de fé. Leia essa frase toda manhã, uma vez por semana, e observe como isso mudará as suas decisões no dia a dia. Antes de qualquer decisão, pergunte-se: isso coopera para o meu propósito maior?
Se não tiver certeza disso, busque na Bíblia, ore, busque a direção de Deus, busque a sabedoria de Deus. Então, você tem que se desafiar, você tem que fazer um propósito consigo mesmo. Você tem que escrever o seu propósito em uma frase. Deixe bem visível no espelho, no celular, para ele te notificar, para que você possa, todo o tempo, a toda manhã, durante aquela semana, alinhar tudo que você está tendo que alinhar de acordo com aquilo que você escreveu, com aquela sua declaração, por exemplo. Meu propósito é usar meus dons para gerar riqueza, abençoando vidas e deixando um legado que honra a Deus. Coloque essa frase e medite nela. E a hora que você for tomar a decisão, olhe para ela, vê se está certo. Então, um resumo que nós podemos ter é que o negócio guiado para um propósito eterno nunca termina só em lucro, ele termina em legado. Legado, ele é levado a gerações, assim como a palavra de Deus é trazida desde aqueles tempos até nós. Então é preciso que a gente rompa ciclos nocivos, é preciso quebrar expectativas erradas. Às vezes aquilo que está travando o seu resultado não é o mercado, nem a concorrência, mas as suas próprias emoções. Ansiedade, medo, raiva, essas emoções, se não tratá-las, têm poder de destruir empresas e famílias. Mas existe um caminho de liberdade que é a sabedoria de Deus. A Bíblia fala que Jesus veio para que tenham vida e a vida com abundância. E essas dores existentes, quem nunca tomou uma decisão importante estando ansioso, ou mesmo irritado, ou atribulado, o medo, ele paralisa, ele impede inovações, bloqueia crescimentos. A raiva, ela contamina ambientes, ela afasta parceiros e prejudica equipes. A ansiedade faz você agir sem pensar, muitas das vezes tomando decisões precipitadas que custam caro. Às vezes você quer ser justo demais e isso traz um preço ruim para você. Se você já se sentiu qualquer dessas dores, saiba, você não está sozinho. Todos e a maioria dos empresários já passaram ou estão passando por essas fases. É por isso que a sabedoria de Deus, ela te traz discernimento emocional, estratégia espiritual. Isso alinhado não é uma sabedoria de um conhecimento vago, mas é um agir certo, na hora certa, com o coração no lugar certo. É uma técnica de controle da alma. Essa respiração, essa pausa é a base bíblica, Salmo 42, 11. Porque está batida a minha alma. Então, antes de responder ou tomar uma decisão difícil, respire fundo e declare: a minha alma não me controla, a minha alma não é controlada pelas minhas emoções, mas eu ajo com a sabedoria de Deus, com o domínio próprio, com a sabedoria que Deus tem para minha vida. Amém? Por exemplo, um caso real, né? Um empresário movido pela raiva, ele rompeu uma sociedade em plena reunião. Ele perdeu contatos, contratos, amizades e a própria confiança do mercado. Mais tarde, ele reconheceu que precisava de sabedoria e autocontrole para se autogovernar, para depois ele avançar. E ao praticar esses princípios, ele começou a consultar a palavra de Deus, ele começou a fazer pausas antes de tomar decisões precipitadas, ele reconquistou o respeito, ele consolidou uma nova fase de crescimento, mas com paz, com sabedoria, domínio próprio. Mesmo que ele era sanguíneo, explosivo, ele conseguiu ser controlado por causa que o espírito dele dominou sobre a carne, amém? E você pode ter uma prática da seguinte maneira: quando surgir um problema, repita: a minha alma não me controla, eu ajo com a sabedoria de Deus na minha vida. Inclua um tempo de pausa nas suas orações antes de decisões importantes. Faça um checklist prático para você, por exemplo. 1. Estou calmo o suficiente para decidir agora? 2. Que emoções reconheço em mim nesse momento? 3. Essa decisão honra meu propósito e os valores eternos que Deus tem para minha vida? Faça esse checklist rápido e simples para você, para ver se você está apto a tomar as decisões. Então, a sabedoria de Deus, ela quebra ciclos nocivos, porque permite que você responda e não saia reagindo às coisas. Empresários e líderes sábios, eles geram empreendimentos sólidos e também famílias saudáveis. E não ficam apenas apagando incêndio e ficam descontrolados, amém?
segredo dos empresários vencedores, continuar no ciclo do medo ou avançar em uma direção a uma vida sem fé e sem sabedoria, leva ao fracasso. Então, o método GPS, ele é um método prático, estruturado, fundamentado em princípios eternos, que já foram provados, que transformam vidas, empresas. Então, cada etapa ela foi desenhada por Deus para te dar um ciclo que te tire o medo, a dúvida, que você saia do piloto automático e te conduza com mais clareza, para que você tenha decisões seguras, equilibradas emocionalmente e resultados duradouros. Não só nos seus negócios, mas também na sua vida pessoal e, principal, na espiritual. Se você busca algo além do superficial, que realmente alinha lucro, a missão, a realizações eternas e ao crescimento e ao propósito da sua vida, esse método GPS é para você. Chegou a sua hora de trilhar esse caminho. Aí eu te faço uma pergunta: vamos junto? Bora? Então lembre-se, Deus ele não te chamou para sobreviver, mas para governar dentro da sua realidade. Assim como João, foi aí que ele conheceu o método GPS e ao aplicar os princípios e práticas eternas, o João ele percebeu que não precisava ser refém do sistema, da ansiedade, nem dos padrões negativos que tanto acusavam ele. Ele passou a tomar decisões alinhadas com o propósito de Deus na vida dele. GPS, você encontra um caminho seguro em Deus, não só para o sucesso, porque Deus ele quer que você tenha sucesso sim, mas também que você construa um legado duradouro que sirva de exemplo e testemunho para as pessoas. Como unir governo, propósito e sabedoria em decisões diárias? O governo é onde você tem que assumir a autoridade e responsabilidade. O que é governo? Segundo a Bíblia, ele representa uma autoliderança, em que você tem que administrar a sua vida, seus negócios, suas emoções e decisões proativas, e não apenas reagir às circunstâncias, mas estar pronto para vencer. E como você vai aplicar? Você vai ter uma rotina de avaliação diária. O que você precisa para governar hoje? Por exemplo, você vai ter que definir prioridades ao invés de deixar a agenda sempre ditada por pressões externas. Você vai ter que estabelecer limites saudáveis e alinhar o seu tempo com os valores do reino, para que você possa agir com governança, né? Segundo, o propósito, viva um sentido claro. Mas o que é esse sentido claro? É um propósito que conecta cada decisão a um significado maior, indo além do resultado pontual, para um legado de eternidade. Aí você se pergunta, como vai aplicar isso? Como eu aplico? O segredo prático, o método GPS, nas ações diárias. Como você aplica ele nessas ações, nessas questões difíceis que aparecem? O segredo prático é que o modelo GPS, ele é usado nas ações dias a dias. A integração dos três pilares é uma rotina simples para viver com governo, propósito e sabedoria diariamente. A chave está em ter uma rotina que alinhe esses princípios logo no seu início da manhã, de forma prática e acessível. Pergunte-se: essa decisão, ela contribui para o meu propósito maior? Lembrar dessa missão diária, versículos ou declarações de fé, envolva a sua equipe, a sua família, converse sobre o propósito, crie um alinhamento de cultura na sua empresa. E terceiro, a sabedoria, decida com discernimento e princípios eternos. A sabedoria é aplicar conhecimento de forma justa, eficaz, buscando direção não só na lógica, mas também na técnica, mas além disso, na espiritual, na de Deus exclusivo para você. Então, essas dicas práticas você tem que tomar antes das decisões. Na questão do governo, você tem que se perguntar: estou liderando essa escolha ou apenas reagindo? Na questão do propósito, isso me aproxima ou me afasta de Deus? Em quem eu confio? E a sabedoria, você tem que se perguntar: estou agindo com paz, com base bíblica, com clareza? Responda essas questões para você mesmo. Um exemplo rápido aqui. Ao receber uma proposta de um negócio, respire, avalie pontos positivos, negativos e veja se isso está alinhado ao seu propósito. Ore e busque sabedoria de Deus. Há paz nisso aqui? Entre em conflito com os meus valores?
Qual que é a resposta a essas perguntas? Então decida governando as suas emoções, não sendo controlado pela urgência, pelo medo, pela ganância ou pela sua explosão na emoção, tá ok? Então, resumindo, a transformação real acontece quando você escolhe aplicar, dia após dia, princípios sólidos em sua rotina. O método GPS não é apenas um conceito, é um caminho prático para você assumir o governo da sua própria vida, fortalecer o seu propósito e tomar decisões com sabedoria. Agora você já conhece um pouco desse segredo. Imagina o que você pode conquistar quando dominar todo esse método. Não fique só na superfície. Continue a sua jornada e descubra como verdadeiros empresários têm vencido desafios e multiplicado resultados com o método GPS. Então, acesse agora www.giljunqueira.com.br e termine de complementar esse método lá. Na verdade, ele não termina, mas você vai estender ainda mais seu conhecimento. Então, dê o próximo passo. Aprofunde-se no conteúdo exclusivo da plataforma e continue vencendo como empresário. Seu sucesso começa com uma decisão, e essa decisão é apenas sua. Vencer todos os dias como empresário exige muito mais do que técnica, você sabe disso. Com o método GPS, você não é apenas mais um refém do sistema. Você se torna protagonista da sua própria história. Com um guia prático e fundamentado, com princípios eternos que já transformaram milhares de vidas e continuam transformando empresários por todo o Brasil afora, mas é só o começo para a sua jornada. Então acesse a plataforma giljunqueira.com.br. Lá você vai encontrar conteúdos exclusivos de mentalidade, interpretações da Bíblia, ferramentas, orientações que vão te ajudar a vencer o novo desafio da sua vida e vai te ajudar a alcançar os resultados extraordinários como líder empresário que você é. Não se contente, não pare aqui. Continue avançando e vencendo todos os dias. Continue avançando e vencendo todos os dias. Porque a Bíblia te chamou para superar os seus limites, para fazer você romper barreiras e conquistar novos territórios. E ainda assim ter plenitude de vida. Amém? Te espero lá.